Beijinho no ombro, para! E você interage pelo WhatsApp também, 11-931-7009. Conta pra gente nessa sexta 13 o que é azar de verdade mesmo. Mensagens em áudio ou em vídeo. Seguimos adiante, agora sim com a nossa entrevista do dia. Em um período de tanta descrença nos políticos, é muito difícil um parlamentar conseguir ter bom trânsito entre todos os lados. Aí, na medida do possível, a nossa convidada de hoje consegue fazer isso com desenvoltura. É esse o caso da senadora Ana Amélia, do Partido Progressista do Rio Grande do Sul, nossa convidada aqui, como eu disse, no Morning Show. Ela que, além de política, é jornalista e tem enfrentado de frente certos tradicionalismos do nosso Congresso Nacional. Bom dia, senadora, muito obrigado pela presença aqui no Morning Show. Olha, muito obrigada pela oportunidade, estou encantada aqui de ver uma gurizada fantástica, né, termo gaúcho, né, para gurizada, meninada. Olha, adorou o tema, mas tem uns gurizada. Cabelinho um pouco já pintado, já uma mechinha branca. Não, quem pinta é o Caio, senador. Eu pinto. Pinto o cabelo. Ele foi rena, ele usa rena, porque é mais natural. Usa rena, boa. Mas muito obrigada, viu, Edgar Piccoli, pelo convite de vocês, pelo grupo aqui, a Paula aqui do meu lado, minoria nós estamos, viu? Nós estamos em minoria, viu? Você veio para reforçar. Há pouco estavam falando aí sobre questão de disputa de pensão alimentícia, de mulher e o homem, qual é a diferença da lei e tal. Mas agradecer muito estar aqui com vocês num programa jovem, né, de discussão de coisas amenas nesse momento tão tenso, né? A tensão vocês transformam em amenidade e piada, o que é bom. O Brasil é bom por causa disso, né? Você, na Argentina, se transforma na tragédia, no tango, e nós numa piada. Tudo, olha, acontece um fato grave, em seguida as redes sociais estão cheias de piadas. Você tocou num ponto que é uma das coisas que mais me atrai, que mais me desafio em fazer esse ancorar esse programa, senadora, que eu acho que é tratar de assuntos espinhosos muitas vezes, com uma leveza, com uma conversa que a gente imagina que esteja na boca do cidadão comum, tentando traduzir a ele muitas vezes, né, nessa difícil tarefa de traduzir algo muito complexo, né? Termos jurídicos, termos da política, mas enfim, esse é o nosso desafio e é o que nos agrada fazer. Eu já queria começar com a senhora colocando já um desses temas espinhosos aí, para a gente começar o nosso papo. Queria que a senhora falasse um pouco como a senhora vê a situação do ex-presidente Lula e como a senhora encara essa realidade de uma pessoa em que tantos brasileiros confiaram, acreditaram e depositaram ali a esperança de que o nosso país, a partir da eleição de um operário, seria transformado em um país mais justo, mais igualitário. Eu acreditei nisso, Edgar. Eu acreditei, sinceramente, que o Lula poderia mudar a cultura política brasileira. Acreditei na pregação que ele fez, mas a partir dos episódios que aconteceram com o Mensalão, especialmente, e que as coisas ficaram meio embaixo do tapete, as execuções e os julgamentos também, e depois veio o Petrolão. Então isso tudo me deu eu diria assim, uma frustração enorme com a área política, mas sobretudo com uma pessoa icônica, vamos dizer assim, uma pessoa de uma liderança que não tinha o direito de errar. Eu sinceramente acho que o Lula não tinha o direito de errar, como errou. Ele ter aceito o jogo para entrar em caixa 2 de campanha, naquela famosa entrevista nos Jardins do Palácio, lá em Paris, vocês se lembram disso? Para uma rede social, um blog de uma jornalista que não era da mídia convencional. Então ele disse, não, todo mundo faz isso, é assim mesmo, você não pode. Ora, se alguma liderança política no Brasil teve, no século XXI, a capacidade de mudar isso, foi o Lula. O Lula e o partido dele. Mas não, eles mergulharam exatamente naquilo que nós não queríamos. Quer dizer, a gente queria combater, que era toda a parte da corrupção, dessa relação promíscua. A prisão dele, para mim, ela é emblemática. Por quê? Porque mostra para o cidadão comum, assim, que, puxa, não é só o problema do Lula que está lá. Muita gente, nós temos um sentimento aquele latino-americano de a gente fica penalizado. Como ficaram penalizados, para minha surpresa, 3 ministros da Suprema Corte? Mas o coitado do Sérgio Cabral, de algemas, pobrezinho, vai sair lá de Curitiba para ir para o Rio de Janeiro. Gente, será que os ministros não pensaram
de quantas pessoas morreram nos corredores dos hospitais do Rio de Janeiro por falta de dinheiro desviado para a corrupção, ou dos funcionários do Rio de Janeiro, funcionários públicos que estão sem receber o salário por conta de tudo, de todos os esquemas terríveis que foram feitos no Rio de Janeiro. Então você tem que medir, não é a penalização, a lei, os aspectos formais da legislação, você não pode fazer isso porque ele não representa risco de fugir de alguma coisa, então você não precisa usar algema. Não é esse o sentido. O sentido é de mostrar que ele é igual a qualquer pessoa. Ele senadora, não está acima da lei. Senadora, no caso do Lula também. Vamos lá. Mas eu queria colocar para a senhora o seguinte, como é que a senhora enxerga, qual é o pensamento da senhora? Falando em corrupção, a senhora pertence a uma sigla que fez parte da base aliada do governo. E que também teve muita gente governo no do meio PT. desse negócio. Exatamente. A gente tem aqui do começo do mês aí, inclusive até o tema de uma matéria do jornal Estado de São Paulo, 4 deputados do seu partido envolvidos e transformados em réu. A senhora fez um discurso na ocasião do impeachment também, que exaltava esse empoderamento do cidadão brasileiro, através talvez aí da política estar em voga, as pessoas estarem buscando a informação para se posicionar, inclusive ideologicamente, o que eu acho, o que eu penso, o que eles fazem, de que maneira eles me representam. A senhora foi por ali no discurso. E que esse empoderamento jogava uma responsabilidade ainda maior nos representantes do povo na Câmara Federal. Como é que a senhora, o que a senhora pensa de ao mesmo tempo em que a senhora traz essas primeiras palavras da nossa conversa... Eu tenho um colega do correligionário que é corrupto. Que está corrupto envolvido nisso aí. A régua moral, Edgar, é a mesma. É a mesma para o Lula, para o Palocci, para o Zé Dirceu. É igual para os meus correligionários do PP. Não tem como. Eu apoiei o Aécio Neves em 2014, nas eleições. E quando cobram, senadora golpista porque apoiou o impeachment da Dilma. E aí o golpista, o Temer, eu olhei para o Lindbergh. Lindbergh, em 2010 quem estava com o Temer era você. Em 2014 quem estava com o Temer era você, era o seu partido. A senhora estava com o Aécio e tal, estava. Todo mundo sabe que eu apoiei o Aécio e fui a primeira senadora, depois que o Supremo disse que ele tinha que ser afastado do cargo, a subir a tribuna publicamente e dizer que eu estava com a posição do Supremo Tribunal Federal e que ele deveria ter sido afastado. Você não pode ter dois valores para o mesmo crime, a mesma corrupção, tem que usar a mesma régua moral. Então, os meus correligionários, aliás, quando saíram na lista vários, inclusive deputados do meu estado, do Rio Grande do Sul, do meu partido, eu fiz uma nota dura. Eu disse, quem deve tem que pagar, tem que responder à justiça. Eu não tenho compromisso com o erro de ninguém, nem de um irmão meu eu não tenho compromisso, eu não posso ter. Cada um tem que ser responsável pelo que faz. E a justiça está aí para isso. Então, essa questão é muito clara. Cada um tem que pagar e a régua moral é a mesma. Não tem compromisso com ele. Hoje o jornal norte-americano New York Times tem um editorial cujo título é Lula está preso e a democracia brasileira está em perigo. A senhora acha que a democracia brasileira está em perigo? Eu não acho que, não sei, o autor do editorial se conhece bem o Brasil para ter feito uma avaliação desse tipo. Eu acho que nós corremos o risco que temos é da radicalização, mas não significa dizer que corremos o risco de cair numa ditadura de qualquer lado. Não, acho que não há esse risco. As instituições estão muito consolidadas no Brasil. Poder Judiciário, o Ministério Público, o próprio Poder Político com todos os seus defeitos e as suas mazelas também, o próprio Poder Executivo. Todo mundo tem problemas. Ou você acha que não tem magistrado que está com processo? Tem. Tem procurador que está com processo? Tem procurador que está com processo. Então, você tem que ver que não há um nível de diferenças porque é o ser humano que está presente nessas instituições. Acho que as instituições estão consolidadas, não há risco institucional de uma ruptura. Para mim, a ruptura essa do risco democrático que ele aborda está mais no campo político do que no campo institucional. As nossas instituições continuam muito consolidadas. E eu acho que a eleição, o que fez o Lula e o PT é radicalizar a esquerda, e aí você está hoje percebendo claramente, não dá para fechar os olhos, uma radicalização à direita. Isso sim, eu tenho uma certa preocupação com esse aspecto, porque não é o caminho. Eu sou contra os extremos, por um lado ou por outro. Quando você fala direita, você fala Bolsonaro?
Qualquer um que esteja defendendo ideias que sejam radicalizadas, qualquer um candidato que esteja nessa linha. Senadora, então você tem que cuidar com isso. A votação do impeachment contra o atual presidente Michel Temer foi barrada no Congresso, né? Queria saber se ela tivesse ido para o Senado, como que seria a posição da senhora e como que você está vendo o governo dele também agora? Bom, se chegasse lá eu faria a mesma coisa, mesmo a régua moral que eu usei para Dilma, usaria para o Temer. Não tem... Estaria a favor do impeachment. Aliás, a cassação da chapa já deveria resolver esse problema claro, na origem, na primeira origem, exatamente. A senhora concorda com isso? Claro, não há dúvida. Aquilo lá estava claro e notório. Então, nós erramos. Nós fizemos um monte de casuísmos da Constituição quando votamos o impeachment, inclusive garantindo a ela os direitos políticos que não era previsto na Constituição. Senadora, posso perguntar uma coisa? Todos os partidos... A senhora falou, do seu tem gente envolvida, PSDB tem, PT tem, enfim, todos os partidos se veem envolvidos em caso de corrupção. E o brasileiro está sentindo muita dificuldade de se ver representado, apesar da gente ter mais de 20 partidos, sei lá, tem milhões de partido para tudo que é coisa. E aí vem aquelas figuras que se vendem fora da política, apartidários. Como é que você vê isso? Como é que você explicaria isso para o brasileiro? Tipo, gente, não dá para estar fora da política e resolver alguma coisa que a gente precisa. Obrigada, Paula, pela pergunta, que é uma coisa muito importante. Eu tenho visto muita gente chegando, eu vou votar porque eu vou votar, eu só vou lá votar por tua causa, vou votar em ti, não vou votar mais ninguém. Vou votar em branco em tudo. É um grande risco isso. Isso anular o voto, não comparecer e votar em branco é um risco muito grave para a democracia. Isso sim, aí queria concordar que há um risco nesse aspecto de uma desilusão e o eleitor se vingar. Mas essa vingança vai ser contra ele. Porque se ele não tiver condições de escolher bem as pessoas. Então, primeiro, a renovação não vai ser tão, lamentavelmente, não será uma renovação como o país precisaria. Sabe por quê? Porque o sistema que foi feito na legislação eleitoral é para proteger o que está, o status quo que está vigorando. E isso é muito ruim para o Brasil. Mas, então, aí tem que ter critério. Mesmo que todos os partidos, como você disse bem, tem gente envolvida em corrupção, todos eles, PMDB, PT, PP, PSDB, Democrata, todos eles têm, é o seguinte, pensar também que também tem gente que não está envolvida, que não está na Lava Jato, que não esteve no Mensalão, tem gente séria trabalhando. Então, colocar todos no mesmo saco, não separar o joio do trigo, não saber fazer a distinção de quem trabalha corretamente, é também uma injustiça. Então, tem que ter muito critério, olhar, aí, deixa eu ver o que está fazendo essa pessoa, o que fez, o que pode fazer. E não julgar assim pela vala comum, colocar todos na vala comum. Isso aí sim é um desserviço à democracia. Eu queria bater um pouco mais nessa tecla, senadora, que a senhora tem um discurso muito bom, muito bonito sobre a régua moral. É o que os brasileiros querem ouvir, o que a gente espera ouvir de um representante nosso, que é o caso da senhora. Mas eu vou fazer uma pergunta, não é num tom agressivo, é num tom mesmo de ingenuidade de um brasileiro que fica meio aflito com tudo que se vê. Eu também estou aflita. Todos nós acho que estamos, né? Tá num ponto que não tem mais para onde ir. Mas eu queria saber, senadora, além da senhora falar, além das palavras, o que efetivamente a senhora pode fazer enquanto senadora e enquanto membro do PP? A senhora pertence a um partido, ao mesmo tempo que a senhora fala que a régua moral tem que ser igual para todos, defender o impeachment e tal e coisa, a senhora pertence a um partido que está entre os que mais estão enrolados na Operação Lava Jato. Já teve gente como Beto Mansur, que é na Câmara dos Deputados, disparado nos deputados que tem mais processos, inclusive de trabalho escravo e daí por diante. Como que a senhora pode pressionar o seu partido para que, olha, esses caras estão errando muito, estão aparecendo muito na Lava Jato. A gente tem que ter uma postura para expulsar, para melhorar. O que a senhora efetivamente pode fazer? Papel assinado, o que pode ser feito? Eu já apresentei, estou colhendo as assinaturas de uma emenda constitucional, mesmo que agora o Congresso não possa apreciar emendas constitucionais em função da intervenção federal no Rio de Janeiro, pela Constituição impede tramitação de mudanças na Constituição. Já apresentei uma emenda constitucional para assegurar a prisão em julgamentos em segunda instância. Porque agora vocês devem ter visto aí um jogo entre o governo Temer e o PT contra a prisão em segunda instância, contrários a isso. Não, eu sou a favor da prisão em segunda instância, como sou a favor do foro privilegiado, sou contra o foro privilegiado, acho que isso é a proteção que você dá à autoridade, né, nos poderes, e também essa questão do abuso da autoridade. Acho que essas medidas que nós estamos trabalhando, especialmente
especialmente essa emenda constitucional, é para dar garantia disso. Nos casos, a instância partidária, ela tem... Claro, eu sempre digo, como eu fiz a nota dura quanto os meus, e aí... Depois me cobraram porque a maioria deles, ficou apenas um, todos eles os processos foram arquivados, porque não havia consistência na acusação feita a esses deputados do meu estado, do meu partido. Ficou apenas um, que é o deputado José Otávio Germano. Então, aí ele tem que responder. Tem que responder. Agora, legalmente, há os dispositivos convencionais. Qual é a outra iniciativa que você vai fazer? Que o condenado tem que ser, que a sentença tem que ser executada? É o óbvio do óbvio, né? Então, os instrumentos legais, o dispositivo legal existe e tem que ser aplicado. Senadora. Está sendo aplicado para o Lula agora. Senadora, a senhora chegou brincando aqui com a Paulinha, tocou no ombro dela e disse, nós somos a minoria aqui, né, as mulheres. Eu queria trocar nesse ponto com a senhora, que é o seguinte, devido à viagem do Eunício Oliveira, do deputado Rodrigo Maia, e do presidente Michel Temer, hoje a ministra... Uma mulher. A ministra Carmen Lúcia... Deve ser maioria, Paula, hoje. Vou comandando o país. É a presidente da República, né? A pergunta é de que forma as mulheres estão ocupando esses espaços dentro da política brasileira e de que maneira essa contribuição pode se dar. Digamos, em cima de um imaginário, não que a justiça e a ética sejam um atributo exclusivo do gênero feminino, mas existe a crença de que a mulher trabalha com, digamos, patamares de ética e moralidade num nível acima. Como é que a mulher está contribuindo hoje na política e como ela pode efetivamente passar a contribuir mais? E depois dessa que ele disse que nós somos mais honestos, né? Essa foi boa, eu gostei dessa. Brincadeira, meu caro Piccoli, eu queria te dizer o seguinte, que eu espero que a Carmen Lúcia, na presidência, faça uma declaração do tom que ela tem feito e que tem nos agradado muito pelo equilíbrio e pela serenidade e pela responsabilidade. Olhe que hoje a presidente do Supremo é uma mulher, a presidente do STJ é uma mulher e a Procuradora-Geral da República é uma mulher. É uma coisa inédita nisso. Se você olhar a composição nas cortes superiores de justiça, o próprio Ministério Público, é crescente o número de mulheres nessas instituições. As chamadas carreiras de Estado, inclusive nas Forças Armadas, agora nós já temos uma oficial na Marinha, a primeira mulher oficial da Marinha, você está tendo uma ascensão de mulheres, mas em compensação na política, só no Senado você tem um percentual de 12% a 14% de mulheres, mas na Câmara não chega a 10% de mulheres representadas em 513 deputados. Mas o que é isso? É que eu digo sempre que na carreira de Estado, a mulher pode se programar a sua vida, ela sabe como é que vai ser, planejar a sua vida, seus filhos, o tempo que ela vai ter de férias, como é que ela pode fazer isso. Então você vai na medicina, vai em qualquer área de carreira de Estado, Polícia Federal, delegacias de polícia, todas elas, mulheres estão ascendendo. Poder Judiciário, então, nos concursos públicos, nos estados, a maior parte dos inscritos são mulheres, por causa da segurança e da estabilidade que dá uma carreira de Estado. A política é totalmente instável. E mais, os partidos políticos não têm cultura de abrir espaço para as mulheres. Então, essa história de cota, para mim, é um faz de conta. Cota de 30% nas nominatas é um faz de conta para inglês ver, desculpa. Mas aí você manda, bota lá uma parente, bota uma funcionária pública, ela fica afastada do cargo, então ela tem uma conveniência razoável pessoal. Mas ela sabe que ela não vai ter, às vezes, nenhum voto. Então, para que você alimenta uma situação absolutamente sem nenhum significado, sem nenhuma alteração? Porque o partido não está dando espaço. Por isso que ontem foram lá com a ministra Rosa Weber, que é a vice-presidente do TSE, para ver como é que o fundo partidário vai repartir o dinheiro para as mulheres, 30%. Como é que esse critério vai ser usado? Aí começa a mudar, mas aí vem de cima, vem do Poder Judiciário. Não é uma decisão espontânea das lideranças partidárias. Então eu tenho dito muito isso, que os partidos não têm aberto espaço para garantir apoio financeiro, porque uma campanha é cara e, lamentavelmente agora, é uma campanha sustentada pelo povo, o povo é que está pagando uma campanha eleitoral, que eu acho isso foi uma irresponsabilidade, porque dinheiro falta para a saúde, para áreas fundamentais, controla, faz uma campanha mais barata, uma campanha com doação privada, controlada. Então eu acho que isso tem menos dano para o país. É que esse controle não foi feito, né? Desculpa, senadora, esse controle foi o que gerou a situação em que a gente se encontra hoje. Deixa eu te falar, eu tive em 2010... As campanhas são muito caras no geral, né? As campanhas têm cifras milionárias e não precisariam. Olha aqui, em 2010
2010 eu fui candidata, eu vinha do jornalismo, colega de vocês. O partido foi lá e botou lá, 4 milhões. Não me consultou. Eu disse, é muito dinheiro, baixa para 3 milhões. Eu fiz 3.342.000 votos e gastei 2.900.000. Portanto, menos de R$1 por voto. Quer dizer, na média daquele ano foi R$2 por voto, que a Carmen Lúcia presidia o TSE e ela foi comemorar no Senado Federal, no Congresso, que foi a média mais baixa de custo eleitoral. A gente pode fazer com menos dinheiro uma campanha eleitoral e aí é que está a questão. Olha, houve uma época que tinha showmício, você contratava aqueles grandes cantores, não sei o quê, era muito mais caro, camiseta, brinde, não sei o quê, né? Muito dispendioso. Você tem que limitar isso. E eu digo sempre, os doadores da minha campanha, em 2010, fizeram doações e eu fiz leis que prejudicaram esses doadores. E nenhum desses doadores foi ao meu gabinete para dizer, olha, senadora, essa lei que já está fazendo me prejudica. Sabe por quê? Porque o diabo sabe para quem aparece. Eles sabiam que a minha resposta seria bom, deu porque quis. Agora, na próxima, não precisa fazer mas doação. aí quando a senhora vê empresas que doam para os dois lados, né, independentemente de quem ganhar... É o critério de quem recebe e de quem doa. Senadora, fala, Matheus. Ainda nessa questão das interrupções e tal, o senador Renan Calheiros tem protagonizado algumas discussões com a senhora, inclusive, recentemente, na semana passada, ele tentou interromper uma fala da senhora no plenário. A gente até tem o vídeo para acompanhar, você pode soltar, Bruno? Fala, Bruno. Excelência vem a cobrar aqui coerência e respeito à Constituição. Eu fico surpresa, senador Renan Calheiros, porque no dia 31 de agosto de 2016, sentado na cadeira que está o senador João Alberto, Vossa Excelência ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, que aqui presidiu o impeachment, Ricardo Lewandowski, ardilosamente violentou a Constituição brasileira. Violentou a Constituição brasileira ao aceitar uma chicana na Constituição, um corte na Constituição. Senadora, como é que a senhora enxerga essa influência que o Renan Calheiros ainda tem em todos os poderes aqui no Brasil? A senhora recentemente até chegou a comentar que ele age de uma forma meio como um coronel. Por que isso? Exatamente quando ele me interrompeu nessa hora, ele me interrompeu e eu disse assim, é o coronel, é a atitude de um coronel. Aí ele ficou, eu disse, agora, aí o presidente chamou a atenção dele, que eu estava falando, e aí eu disse assim, não, eu vou responder agora ao coronel. E aí ele agora, naquele mesmo momento, teve poder de indicar ministro de Estado. Agora veja que poder que tem, você tem razão. É inacreditável o que ele faz e mantendo o poder. Aquele dia ele é candidato à reeleição ao Senado por Alagoas, já dispôs o seu nome a ser candidato a voltar à presidência do Senado, vai bater chapa com o Eunício, se ele se eleger, claro, depende da eleição dele se ele se eleger, e também se Eunício Oliveira se reeleger. Agora, é dentro do PMDB, que é dentro do PMDB que tem que ser escolhido. Agora, ele deu um tiro no pé, o Renan Calheiros, violento, nesse dia, porque ele agrediu 20 senadores que fizeram um manifesto encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, favoráveis à questão de manter a dispositivo constitucional da prisão em segundo turno. Então, foi isso. Deu a campainha do presidente da... Você não é o Eunício. A gente está com a senadora pelo Partido Progressista, Ana Amélia, com a gente aqui, senadora pelo Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Agora a nossa conversa com a senadora pelo Partido Progressista, Ana Amélia, falando da atual conjuntura na política brasileira, outras coisas também. Queria falar um pouco, a senhora retomar para esse nosso final de papo, para essas considerações finais, senadora, o quadro, a fotografia momentânea da corrida presidencial. O PP acho que não tem vai lançar uma candidatura própria. Como é que a senhora vê esse candidato que vai chegar com força ao final dessa corrida? Ele é de que espectro ideológico a senhora acredita? Mais para a esquerda? Vocês é que iam me dizer quem era, vocês é que estão informados, vocês recebem. Mas a senhora está no epicentro, a senhora está no olho do furacão. Está confuso, hein? Está bastante confuso, a Paula tem razão. 44% dos brasileiros estão céticos em relação ao que vai acontecer.
E eu acho que ali agosto vai definir mais claramente. Claro que você certamente vê um candidato, que é Bolsonaro, que vai para o segundo turno, né? Eu vejo isso pelo comportamento dos eleitores do meu estado, do Rio Grande do Sul. Claro, é um estado que tem uma força na área da produção agropecuária e é um setor muito vulnerável. Então, esse setor está, eu diria assim, com uma grande percentual de apoio a ele. O que me chama a atenção também é que nos jovens, aqueles que não acompanharam, quer dizer, tem a vivência do hoje, das redes sociais, desse embate que está acontecendo. Então, a memória deles é esta, digamos, contemporânea. Momentânea. Contemporânea, contemporânea. Então, ele está, assim, achando esse discurso e a adesão de jovens à candidatura Bolsonaro é uma questão a ser também examinada e analisada. Por que ele está fazendo isso? Como é que ele está percebendo essa candidatura? E as outras candidaturas mais do centro, aí, Alckmin, o Flávio Rocha, hoje o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, desistiu de ser candidato, vai ser candidato à reeleição, pelo menos a imprensa está falando isso. O Meirelles também é do mesmo campo. Mas tem umas candidaturas que são só uma fumacinha, assim. O próprio Michel Temer. Ali foi um balão de ensaio, né? Não é? A senhora já pensou em se candidatar ou vislumbra no futuro? Eu não. Chegar ao Planalto, não? Não, eu tenho pés fincados no chão, eu sou muito, acho que realista, eu sei o meu limite. E acho que o Senado é um cenário, uma instituição importante, porque é a Casa da República, por isso são 3 em cada estado. Fiz o meu trabalho, sou senadora de primeiro mandato, era uma colega de vocês, jornalista, e uso muito a experiência de jornalista para perceber as coisas das ansiedades da população, da sociedade, para trabalhar em favor delas, do coletivo, não procurar as coisas individuais. Estava agora de manhã com o Dr. Antônio Buzaide, que preside o Instituto Vencer o Câncer, junto com o Drauzio Varela, junto com o Dr. Fernando Maluf. Porque a minha pauta está muito voltada para a área de saúde, eu tenho leis já aprovadas, já em vigor, que beneficiam portadores de câncer. Então, fomos lá discutir outras medidas de baratear os medicamentos para oncologia. Então, é uma pauta assim, muito com esse grau de envolvimento. Vou para a reeleição agora, e se os eleitores do meu estado assim entenderem, continuarei no Senado trabalhando, porque é a Casa da República que cuida da institucionalização da situação dos estados e dos municípios, que é onde a gente vive e onde a gente mora. Senadora, eu gostaria muito que a senhora falasse no ar como que é trabalhar com Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, porque a gente saber como é que... programa, infelizmente nosso tempo é curto, tem que rodar a bancada, então eu vou poupá-la de falar isso, mas eu tinha muita curiosidade de saber. E depois também acho que as pessoas também têm. Como que é trabalhar com essas criaturas? Eu tenho até trilha sonora aqui, se a senhora for falar. Trilha sonora? Não, como é que é? Não é nem de briga, essa trilha. Ela se bem não com a Gleisi tira o Hoffmann chapéu. Mas é porque eu acho que essas pessoas deveriam ser objetos de estudo. É elegante. Mas, senadora, eu vou partir mais para a factualidade, também é uma resposta um pouco mais curta. A gente tem aí a denúncia de que a reforma na casa de uma das filhas do presidente Michel Temer foi paga em dinheiro pela esposa do Coronel Lima, e isso levou o senador Randolfo Rodrigues agora a pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Isso vai para frente? A gente já está perto aí do Michel Temer deixar a presidência da República, perder o foro privilegiado. Como é que a senhora está vendo? O Senado vai levar isso adiante? Não, o Senado não. O Senado só vai levar adiante se a Câmara chegar lá, né? A Câmara que dá sim, não. O trâmite sim. A Câmara que dá abertura ao processo. A gente viu isso em 2016. Admite ou não. Penso que talvez agora, muito próximo das eleições, os deputados terão, quer dizer, aqueles que assinaram contra a abertura, agora o preço é maior. Mais próximo da eleição, o preço é maior. Se esse pedido de abertura de processo contra ele na Câmara chegar, aí ele terá mais dificuldades para vencer do que teve nos outros arquivamentos. Terá mais dificuldade, porque está muito próximo da eleição. Ou então o preço para vencer isso será muito caro. Olha aqui, senadora Ana Amélia, senadora pelo Partido Progressista, obrigado pela sua presença aqui, no Morning Show, para essa conversa matinal muito agradável.
Eu adorei também, muito obrigada. Sexta-feira, assim, um programa de meninada, alguns pintando o cabelo já, fazendo mechinhas. Eu não, esse é o Caio, esse é o Caio. Eu faço luzes para disfarçar meu loiro. Obrigada a todos vocês e especialmente aos ouvintes e parabéns pelo sucesso do programa e de toda a programação da Jovem Pan, que é admirada em todo o país. Obrigado, senador. Eu queria